Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meditando a palavra de Deus que acabamos de escutar nesse dia próprio, que é o domingo, o dia da ressurreição, o dia de nós recuperarmos as nossas forças, nossas energias, porque ficar em casa, muitos estão em casa, muitos vão ao trabalho, mas a gente só sai para fazer o necessário, ou para trabalhar ou para fazer o necessário. Mas no domingo é esse dia que nós temos que recuperar tudo aquilo que nós passamos na semana. É o dia do Senhor, o Cristo ressuscitou. Então é o momento para nós reavivarmos a nossa força, as nossas energias. E a palavra de Deus nesse quarto domingo traz para nós esse grande tema que a igreja celebra. Jesus, o ressuscitado, é o bom pastor. Apesar de todos os pesares, Jesus, o bom pastor, Jesus, o ressuscitado, é o bom pastor. É claro que se tornou bom pastor porque se entregou, se doou totalmente para nós, aquilo que ele sempre disse e nos ensinou e nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus, ele realizou isso na sua própria vida, dando a sua vida para que todos pudéssemos ter vida. Agora, para a gente entender, então nós sabemos que ele é o bom pastor, é a ele que nós devemos aderir e segui-lo. Agora para entender a palavra que nós escutamos, nós vamos passar por três momentos, três características fundamentais. A primeira característica da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos exorta nesse domingo, é sobre o pastor autêntico. O pastor autêntico como um grande tema, e esse pastor autêntico, ele concede vida, e vida plena. E daí nós podemos tirar três premissas, três conclusões. Jesus, aquele que é o pastor autêntico, e por ser o pastor autêntico, ele é o grande gerador de vida, e vida em abundância. A primeira característica nós encontramos, dessa definição, dessa situação que nós colocamos. A primeira situação nós encontramos na primeira leitura. Jesus é o pastor autêntico. Esse Jesus, ele vem falar para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que a gente possa entrar nesse processo, nessa caminhada da fé, Pedro vai falar para nós desse primeiro passo que nós temos que dar. Ele vai dizer aqui: diante daquela situação onde as pessoas ficaram impressionadas, ou mais do que isso, ficaram com a consciência pesada, porque Pedro disse: foram vocês que mataram Jesus, foi vocês que mataram o Salvador. E aí eles chegam diante de Jesus e perguntam: o que nós temos que fazer agora? É como nós, na situação que nós estamos vivendo, se nós praticamos um ato
que está ou que esteve ou que está de desacordo com aquilo que Deus nos quer, escutar essa palavra. Pedro respondeu: convertei-vos a cada um de vós, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Essa é o primeiro passo para nós identificarmos esse que é o pastor autêntico e gerador de vida. Para que nós podemos identificá-lo, então nós temos que fazer esta caminhada de fé. A conversão. A conversão é nós olharmos para dentro de cada um de nós e entendermos que erramos e que pecamos e que podemos fazer melhor. Isso para todos nós, não importa o que nós fazemos. Essa é a sabedoria de Deus. Quando nós demos um passo e esse passo não foi gerador de vida, mas gerou sofrimento e morte, não foi isso que Jesus me ensinou, não foi isso que Jesus nos ensinou. Então a conversão é mudar de caminho, né? Quem dirige, quando fala de conversão, sabe muito bem. Você vai fazer uma conversão com o carro, você está indo para o caminho, você vai fazer a conversão, você vai mudar de caminho. Se eu estou indo por um caminho que produz morte, que produz desgosto, sofrimento para o meu próximo, então eu tenho que fazer a conversão e mudar. E ser batizado, que é a marca, né, para a missão do anúncio daquele que é o pastor autêntico. Mas feito dado esse passo, tem um outro passo, tem um outro passo que nós temos que dar. Eu disse 3, o primeiro é a conversão e o batismo, o segundo, que está na segunda leitura. Olha, se nós fizermos essa caminhada, porque a conversão é um processo que se dá a cada dia. Eu não posso chegar e dizer eu estou convertido, não. Cada dia eu tenho que fazer esse processo de conversão. Se nós estamos passando por esse processo, a segunda leitura vai dizer assim: olha, vocês têm que ter, como diz aqui, vocês têm que ter a mesma postura de Jesus. Vocês têm que se comportar como Jesus. Vocês têm que adotar o jeito de agir de Jesus. Como ele diz: de fato para isso fostes chamados. De fato para isso fostes chamados. E no dia de hoje, abrindo um parêntese, a igreja também celebra as orações pelas vocações. De fato fomos chamados. O Papa Paulo VI, que introduziu na igreja a oração pelas vocações do dia de hoje do bom pastor, porque nós temos que ter bons pastores, bons ministros, que de fato possa santificar o povo de Deus. E aqui, de fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Conversão, batismo e adotar o jeito de agir de Cristo, apesar do sofrimento, porque ele também sofreu. E aqui nós nos fortalecemos, sobretudo nos dias de hoje, vivendo essa pandemia, né? Quantos desencontros, mas também quantas pessoas, os médicos, os enfermeiros, se dedicando, se doando para salvar vidas. Que alegria ter tantas pessoas empenhadas para que a vida seja de fato cuidada. Mas nós temos que também fazer a nossa parte. Se nós queremos adotar o jeito de Jesus de agir, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nos cuidar da nossa família. Se eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha família, estou cuidando do meu próximo. E assim nós estamos gerando vida para a glória de Deus. Tem o terceiro ponto e o final. Mas tudo bem. Conversão, batismo, adotar o jeito de Jesus de agir. Tudo isso é passar pela porta, né? É ter a consciência de que a única porta que traz essa alegria, essa nova vida, essa nova esperança,
passar pela porta. Quem é a porta? Eu sou a porta, disse Jesus. Que nós possamos passar por essa porta, né? Primeiro fazendo toda essa caminhada da fé, e que nós sejamos esses continuadores dessa boa nova trazida por Jesus, apesar dos sofrimentos, apesar das situações muitas vezes contrárias, adversas, que nos faz sofrer. Mas o ressuscitado, o pastor autêntico, estará sempre do nosso lado e do lado da nossa família. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.